Olá, sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o texto injuntivo. Vamos lá? Então, vamos ver o que é o texto injuntivo, quais as suas características e algumas dicas para produção desse tipo de texto. Quando nós falamos no texto injuntivo, também conhecido como texto instrucional, nós então tratamos de um texto que tem por objetivo explicar ou descrever o método, ou seja, a maneira para conseguir realizar uma determinada ação. Esse tipo de texto, então, vai orientar, informar, auxiliar, aconselhar e recomendar procedimentos necessários para realizar uma tarefa, como, por exemplo, uma receita de sobremesa, a bula de um remédio, o manual de instruções de um forno elétrico, entre outros gêneros, tá? Por isso, para escrever um texto injuntivo, é usada a estrutura de um passo a passo. Esse formato, ele prescreve a ordem na qual essas recomendações elas precisam ser executadas para que o leitor então atinja o seu objetivo. O tempo verbal ele vai ser utilizado no modo imperativo, que é aquele modo que vai exprimir ordem, tá certo? Então, esse tempo verbal, ele é o mais utilizado nesse tipo de texto, em razão de transmitir a noção de ordenança, exigência ou conselho, que são partes essenciais da sua composição, incitando, então, assim, a ação de quem lê. Pelo seu caráter informativo, então, também descritivo, esse tipo textual nunca possui a intenção de convencer ou persuadir o leitor. Ele é apenas sugestivo. Sua função básica, gente, é dar à pessoa que lê as instruções e explicações para a realização de determinada ação ou o uso correto de instrumentos ou ferramentas. Texto injuntivo e prescritivo tem diferença? Vamos ver? Há quem diga que esses tipos textuais são sinônimos, ou seja, são a mesma coisa, e que pertencem à mesma categoria. Por outro lado, há os que defendem que existe apenas uma relação entre os textos injuntivos e os textos prescritivos, apesar de compartilharem funções e finalidades. De modo geral, ambos têm o objetivo de instruir quem lê. Ou seja, além de informarem sobre o funcionamento de algo, eles vão incitar o leitor a tomar uma determinada atitude conduzida pelo texto. Os linguistas, né, que são aqueles que são estudiosos da língua portuguesa, eles distinguem o texto injuntivo do prescritivo pelo tom coercitivo que o segundo, no caso, o prescritivo, possui, e o primeiro não possui esse tom de obrigatoriedade, tá certo? Então, convencionalmente, um texto injuntivo ajuda, informa, aconselha e recomenda. Propõe, explica algo sem a intenção, então, de convencer o leitor de coisa alguma, dando a ele a liberdade da ação, né? Ou a liberdade da atuação, como no caso de uma receita ou de uma bula de remédio, por exemplo. Já o texto prescritivo, gente, ele obriga, ele exige, ordena e impõe que determinadas recomendações, então, sejam cumpridas como são ditas, sem brechas de alteração, garantindo um tipo de atitude coercitiva, como no caso da Constituição, das regras de trânsito e etc. Veja, vamos ver então aqui algumas características do texto injuntivo.
Educar o leitor a respeito de um procedimento, incitar quem lê a agir de uma determinada forma, abre também a possibilidade para o leitor decidir como proceder, então ele tem uma liberdade de atuação e decisão, né? Garantindo que permaneça dentro do que foi estabelecido. Presença predominante dos verbos, né? No infinitivo, imperativo ou presente, né? Com sujeito que é indeterminado. Guiar o leitor, uma característica também é guiar o leitor na realização de uma determinada ação, por meio de uma orientação de como proceder, né? Que aí a gente diz que é o caráter instrutivo. A linguagem é simples, a estrutura também é simples, geralmente vem em tópicos com frases curtas, aumentando então a legibilidade e agilizando a compreensão do que está exposto no texto. É uma leitura rápida, tá? Exemplos de textos que possuem essas características são então receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, livro de autoajuda e um guia rodoviário são exemplos de textos injuntivos. Como escrever bons textos explicativos? Então, apesar da estrutura e da linguagem simples, por que a gente está falando de texto explicativo? Porque o texto injuntivo, gente, ele é explicativo, tá certo? Então, apesar da estrutura e linguagem simples, os textos injuntivos, eles são explicativos, né? E por isso é importante, então, considerar alguns princípios gerais dessa redação, né? No momento em que ele for produzido, tá? Então, para facilitar o processo, a gente vai listar aqui alguns princípios gerais da boa redação em língua portuguesa para você aplicar nas suas produções. Considere, então, as seguintes perguntas e critérios. Vamos lá? Primeiro, então, o que o meu leitor quer ou precisa saber? Às vezes, menos é mais. Apesar do texto ficar bem completo e informativo, nem sempre o seu leitor consegue memorizar e assimilar tudo o que foi disposto no texto, se houver muitas informações novas. Então, portanto, tenha cuidado especial para selecionar um conjunto mínimo de informações que realmente são essenciais para o entendimento do assunto. O que não entrar nesse conjunto pode ser dispensado ou apresentado em outro capítulo ou conteúdo adicional. Uma coisa importante também é como apresentar as informações. Então, apresente de forma gradativa, ou seja, uma de cada vez. Procure explicar, desenvolver e dar exemplos sobre o que está sendo escrito ao longo do texto em pequenas porções. Isso dá ao seu leitor um tempo para que a memória assimile, crie associações, classifique e armazene uma informação nova antes de partir para o conceito seguinte. Em qual sequência eu devo apresentar essas informações? Parece redundante, mas procure apresentar as informações numa sequência lógica, tá? Em outras palavras, escreva como se tivesse a contar uma história, com início, meio e fim. Isso facilita o encadeamento das ideias na mente de quem lê. Caso ainda não tenha muita segurança sobre a ordem das informações, tente pensar na sua explicação como uma história em quadrinhos. Por exemplo, onde você vai colocar uma pequena parte de informação em cada quadro e que quando você unir essas informações, eles vão formar uma história completa e coerente, tá? Mas cuidado para não embaralhar, então, essa ordem. O resultado tem que acabar ficando coerente e não confuso para o seu leitor. Quais são os recursos de memória que eu devo usar?
Vamos ver? Então, o uso de resumos e repetições ao longo do texto é um recurso recomendável. Essas repetições, elas podem ser feitas por meio de ideias e palavras-chave em pontos estratégicos do texto. Essa estratégia é necessária porque ao longo da leitura, então, é provável que o leitor ele esqueça algumas informações que são fundamentais e que foram dadas na introdução ou em outra parte do texto. Então, é necessário que eles sejam rememorados durante toda a explicação. É como se fossem pequenos lembretes, né, que vão sendo incluídos no texto na forma, então, de citações, resumos, esquemas, ilustrações, gráficos, entre outros. Aqui, gente, eu trouxe o exemplo de um texto injuntivo, né, que é uma receita culinária, né, brigadeiro de café, tá certo? E aqui tem, ó, dificuldade fácil, rendimento 15 unidades, tempo do preparo 25 minutos, tá vendo aqui, ó? E aqui eu tenho os ingredientes, tá? E o modo de preparo. Então, aqui eu tenho um exemplo típico de um texto injuntivo, que é a receita culinária. Para finalizar, note que a receita do brigadeiro, então, obedeceu tanto às práticas de boa redação, certo? Quanto às dicas para um bom texto injuntivo. A ordem foi considerada para facilitar o entendimento e a compreensão do que está sendo apresentado. Por exemplo, caso a pessoa nunca tenha feito a receita antes, ela vai saber o nível de dificuldade, quanto tempo será gasto para fazer e a quantidade que irá conseguir a partir das medidas que serão apresentadas no tópico seguinte. Então, também houve aqui o cuidado no uso do verbo no imperativo, né? Exprimindo ordem, para que as instruções mantivessem uma pessoa no discurso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima.